vocês. Qualquer coisa me chamem aqui no PV. Pode deixar. Obrigada, Josélia. Colocar os slides aqui, pessoal, para apresentar, para a gente dar início, tá? Boa noite à turma. Para vocês que ia liberar um exercício na segunda-feira, mas ele não foi liberado. Eu vou fazer um exercício um pouquinho maior, valendo mais ponto. Então, eu ainda não liberei ele. Vou pegar um pouquinho mais de matéria antes. Vamos iniciar aqui. Então, pessoal, vamos lá da sequência, a nossa disciplina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estado neurológico do paciente, tá? Paciente com unidade de terapia intensiva, UTI. Algumas avaliações que a gente faz. Tem alguém que está com o áudio aberto? Eu vou pedir para fechar, por favor, que está dando interferência aqui no meu. Beleza, a aluna fechou, vamos voltar. Então, pessoal, voltando aqui, hoje a gente vai falar sobre a avaliação do estado neurológico, tá, do nosso paciente. Aqui tem algumas funções que não vai estar podendo fazer, mas outras a gente pode tranquilamente, tá? E mesmo tendo que ser um médico ou um enfermeiro para estar fazendo esse tipo de avaliação, algumas o técnico nessa questão aqui participa, porque a gente trabalha numa unidade de terapia intensiva, você tem um treinamento para isso, né? Não vai ser apenas um enfermeiro, um médico ou um técnico de enfermagem. Não, vão ser profissionais, né? Especializados ali, treinados, para trabalhar numa unidade de terapia intensiva, porque são pacientes que vão requerer aí cuidados maiores, né? Uma monitoração frequente, você vai ter paciente em estado grave, e a avaliação do estado neurológico desses pacientes ali, ela é muito importante. Então, são pacientes capacitados, tá? Para estar trabalhando dentro desse setor, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre algumas escalas de avaliação, tá bom? Então, pessoal, estado neurológico, né? A gente vai estar se referindo à alteração do estado de consciência, tá? Que vai indicar o quê? Algum grau de falha cerebral, tá? Ou podendo ser aí decorrente de uma lesão estrutural, ok? Então, uma lesão neurológica, a gente vai estar falando também aí de uma desordem metabólica ou psicológica, ok? Na avaliação do nível de consciência, o diagnóstico ele oscila dentro de um intervalo cujos extremos a consciência e o trauma desse paciente, ok? Então, aqui, quando a gente avalia o estado neurológico, a gente vai estar aí oscilando, né, esse intervalo aí, extremos que são níveis de consciência ou um paciente que está em coma, ok? Considera-se seguintes categorias do estado de consciência, pessoal. Isso aqui é importante a gente saber, tá? Então, o primeiro aí é que o paciente ele está em alerta, ok? Um estado de consciência quando o paciente está em alerta. O que é um paciente em alerta? É um paciente que ele vai estar ativo, é um paciente onde ele responde, né, aos mínimos ali de estímulos, são pacientes responsivos, ele está desperto, né, ele está ali acordado e perceptível ao meio onde ele está. Então, nós temos aí paciente que vai apresentar letargia, né? Que é um paciente que vai estar... O que é a letargia? É um paciente que ele vai estar mais lento.
aos estímulos tátil e aos estímulos verbais, ok? Então, quando você for avaliar o estado de consciência desse paciente, ele não vai estar aquele paciente em alerta, aquele paciente ativo, responsivo, né? Ali comunicativo também. Ele vai estar um paciente um pouquinho mais lento, talvez ele vai demorar um pouco mais, né, para te responder ou para fazer alguma coisa que você pede. Ele pode se manifestar um pouco confuso, não vai ser aquele paciente perceptível ao meio onde ele está, ele não vai ter consciência ali de tempo e espaço, né? Ele vai apresentar um pouquinho de confusão, ele pode demorar a raciocinar um pouco, tá bom? E aí, frente a problemas complexos, né? Ele vai apresentar aí um nível de confusão, ok? Nós temos aí um estado de consciência chamado obnubilação, tá? Que é quando o paciente ele requer estímulos sensoriais profundos, tá ok? O que é isso? Talvez você tenha que fazer um estímulo doloroso nesse paciente para ver se ele vai te responder. Mesmo que seja uma resposta lenta, você vai ter uma resposta desse paciente, tá? Então, para paciente que está aí em obnubilação, você tem que ter um estímulo sensorial para ele profundo, tá? Um estímulo doloroso para ele te responder, tá bom? E aí ele vai produzir uma resposta lenta, tá? De retirada do estímulo doloroso que você emitiu nele, ok? E a resposta ela pode ser verbal, com poucas palavras, e essas palavras elas não fazer sentido, tá? Ou ele só vai ser feito doloroso, ele só vai abrir ali os olhos ou ter alguma reação, né? Demonstrando que sentiu esse estímulo doloroso, tá? Então, aqui são 3 níveis de consciência, ok? Nós temos aí o torpor, que é um paciente que ele não tem resposta verbal ao estímulo doloroso, ok? Ele vai apresentar movimentos específicos. Vamos supor que o paciente, você chamou aquele paciente, bateu no ombro dele, seu João, tá me ouvindo? E ele não tem nenhuma reação. E aí, quando você faz um estímulo doloroso nele, esse paciente ele faz um movimento, né? Vamos pôr assim que ele mexe o braço, ou balança a cabeça, né? Mexe a mão, mexe o pé, dependendo de onde você vai fazer esse estímulo doloroso profundo nele, tá? Então, ele vai aí apresentar movimentos inespecíficos. Sabe que esse paciente ele ainda tem uma consciência ali quando você faz um estímulo doloroso profundo nele, tá? E temos o paciente que ele está em coma, tá? Quando o paciente ele está em coma, ele não vai apresentar nenhum tipo de resposta para você e nem resposta aos máximos de estímulo que você vai fazer nesse paciente. Fazer um estímulo doloroso nele profundo, tá? Numa pessoa normal, num paciente ativo, um paciente em alerta, ele vai sentir dores, mas nesse paciente que ele está em coma, ele não vai ter resposta nenhuma, tá? Então, aqui nós temos os estados, né, as categorias do estado de consciência do nosso paciente. Quando a gente fala de avaliação neurológica, que é muito importante a gente conhecer, tá bom? Como que está o seu paciente? Como é que é o paciente que chegou para você na UTI? Ele está ali em alerta, né? Está mais agitado? Ou ele é um paciente que está em coma? Então, a gente precisa ter ciência de cada um, ok? Bom, pessoal, aqui a gente falando um pouquinho do estado de coma, né? Esse coma, ele pode ser dividido em 2 partes, tá? O coma neurológico e o coma metabólico, ok? Quando a gente fala de coma neurológico, ele pode ser decorrente de patologias, tá? Doenças vasculares cerebrais, traumatismo cranianos, tumores cerebrais. Esse paciente teve alguma doença
onde levou a esse coma que ele se encontra, tá? Então, é conhecido aí, ele é categorizado como um coma neurológico. Gente, tem alguém com o áudio aberto? Fecha, por favor. Quem está com o áudio aberto, fecha, por favor, que está dando interferência no meu. Débora, eu acho que eu fechei todos agora. Fechou? Beleza. Eu até abri aqui para ver se eu conseguia encontrar quem era. O meu fica chiando quando abre. Voltando, pessoal. Josélia abriu de novo. Acho que não deu certo fechar, não. Acho que era o meu que estava aberto. Então, pessoal, Joana Dark, é o seu WhatsApp, é o seu que está ficando aberto. Eu já desativei e volta novamente. Pronto. Voltando aqui, pessoal. Em relação ao coma neurológico, foi o que a gente falou, perdão, coma metabólico. Ele vai ser denominado por uma situação causadora do distúrbio metabólico, tá? Quando a gente fala neurológico, a gente está falando aí de patologias, tá? Na maioria das vezes aí que geram danos cerebrais nesse paciente. E aí a gente fala que é um tipo de coma neurológico, ok? E nós temos o coma metabólico, tá? Que vai ser uma patologia também, mas vai ser uma patologia que vai causar distúrbio, tá? Metabólico nesse paciente, ok? Igual um paciente que é diabético, pessoal. Um paciente que é diabético, que entra aí numa hipoglicemia, tá? Quando não é revertido esse quadro, ele pode entrar em estado ativo, tá ok? Hiperglicemia corre risco? Corre, mas uma hiperglicemia a gente ainda consegue reverter, beleza? Agora, uma hipotensão, nós temos pacientes que vão apresentar uma hipertensão, pacientes que vão apresentar hipotensão. Nós, no caso de pacientes diabéticos, nós temos pacientes que vão apresentar uma hiperglicemia, tá? Alta demais, e pacientes que vão apresentar uma hipoglicemia. E quando a gente está falando de paciente diabético, a gente está falando de uma patologia que é relacionada a um distúrbio metabólico desse paciente, né? A gente está falando aí da de insulina relacionado a um hormônio do corpo. Então, a gente está se referindo a um distúrbio metabólico. Então, esse paciente é diabético, ele entrou aí num quadro de hipoglicemia, não deram conta de reverter o quadro, né? A hipoglicemia dele fez ele entrar em um coma, em um estado vegetativo, tá? Então, é um coma o quê? Categorizado como o quê? Metabólico, tá? Porque foi causado por uma patologia que está relacionada a um distúrbio metabólico, tá? Então, nós temos esses dois tipos de coma, onde a gente pode dividir, ok? Aí nós temos também o coma hepático, ok? Produzidos por distúrbios eletrolíticos, tá? E ácido básico. Então, tudo que se refere a distúrbio metabólico, nós temos aí algumas patologias que podem levar, sim, o paciente a entrar em estado de coma, tá? Bom, a avaliação do nível de consciência vai ser aí um parâmetro muito importante, né? Para a gente avaliar as necessidades básicas do paciente que foram afetadas, tá? Como um andar, falar, como um gesticular, tá? Então, essa avaliação da consciência, ela é importante, tá? Para a gente conhecer o nosso paciente, para a gente saber como está o estado neurológico dele,
começar a ter ciência ali do que foi, do que afetou ali nele. Ok? Então, sendo ponto de partida para o planejamento da assistência de enfermagem. A partir do momento onde se faz a avaliação do nível de consciência e você verifica quais foram as necessidades básicas afetadas desse paciente, a gente entra aí no processo de enfermagem, tá? Onde a gente, lá atrás, eu até dei uma aula para vocês sobre isso, onde a gente fala aí sobre o planejamento de enfermagem, nas divisões que dá ali o processo de enfermagem. Então, a partir disso, a partir do ponto que você conhece o estado do seu paciente, que você avalia o estado neurológico dele, é um ponto aí de partida a fazer o quê? O planejamento de assistência de enfermagem que vai ser prestado a esse paciente, ok? Uma vez que é grande a incidência de pacientes com alterações do nível de consciência, o enfermeiro precisa conhecer métodos sistematizados de avaliação do nível de consciência. Então, um paciente, um enfermeiro, tá? Um profissional da área da saúde para fazer uma avaliação aí do estado neurológico desse paciente, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser capacitado, tá? Porque não é qualquer profissional que vai conseguir chegar e fazer uma avaliação bem feita. Durante a nossa formação acadêmica, tanto enfermeiro quanto técnico, a gente vai ter conhecimento disso, a gente vai falar sobre isso, porém, na prática, ela é um pouquinho mais rigorosa, ela exige um pouquinho mais de atenção e um treinamento específico para aquilo dali, tá? Para a gente estar acompanhando esse para a gente estar aí desenvolvendo um planejamento de assistência, tá? Sistematizando ali os métodos de trabalho com aquele paciente, com a terapêutica dele, a avaliação do nível dele de consciência, tá? E isso vai ajudar o quê? Na determinação, vai auxiliar na determinação do prognóstico desse paciente, tá? Para uma melhor interpretação do estado clínico em que aquele paciente se encontra, ok? Então, dentre essa avaliação do estado neurológico, nós temos algumas escalas, tá? Que nos auxiliam a fazer essa avaliação. Elas é a escala de coma de Glasgow, tá bom? Onde ela vai definir aí o nível de consciência do nosso paciente, tá? Através da observação do comportamento dele, baseando-se em um valor numérico. Então, aqui a gente vai ver uma tabelinha, tá? Para a gente basear e fazer essa avaliação, ok? Então, através da avaliação do nível de consciência ou grau de profundidade do coma, a gente vai avaliar aí o estado funcional cerebral desse paciente, ok? Então, essa escala, ela é um método que é bastante confiável, tá? É uma escala antiga, onde, com o passar dos anos, ela foi sendo atualizada, tá? Para melhorar essa avaliação, ok? Então, ela é um método bastante confiável para detectar o nível de consciência de uma pessoa após acidentes, após traumas, ok? E para a gente saber aí, verificar se tem lesão cerebral, ok? Então, ela é utilizada aí durante as primeiras 24 horas, tá bom? Após o trauma e faz avaliação baseada em 3 parâmetros, ok? Abertura ocular, resposta motora e resposta verbal. Essa escala, pessoal, ela teve uma última atualização, tá? E a última atualização dela, além desses 3 parâmetros, a gente colocou junto dela a pupilar desse paciente, ok? Como essa pupila vai reagir a isso? A luz, se ela é fotorreagente, como ela se encontra, que a gente vai falar mais para frente, beleza? Então, além desses 3 parâmetros, nós ganhamos que é a reação pupilar. Tá? Mas nós temos outras escalas que também faz avaliação de reação pupilar. Então, por isso eu não introduzi essa reação pupilar aqui na escala de Glasgow,
tá bom? Porque a gente vai ver ela dentro aí de uma outra escala mais à frente. Mas hoje, essa escala aqui de coma, tá? Atualizada, ela tem esse quarto parâmetro, ok? E ela aí ela é muito utilizada como uma medida objetiva para a gente verificar a gravidade da lesão cerebral do nosso paciente, tá bom? Então, a gente vai verificar aí o estado funcional cerebral desse paciente após um trauma. A escala de Glasgow só será utilizada após a ocorrência de um traumatismo crânioencefálico, tá? O paciente teve traumatismo, então a gente utiliza essa escala, é muito importante, ok? Então, lesão causada por uma pancada muito forte no crânio, tá? Então, esse paciente sofreu uma queda de moto, bateu com a cabeça no meio-fio, o capacete abriu, bateu com a cabeça no meio-fio. Ele teve um traumatismo craniano. Posso utilizar essa escala? Posso, tá? Porque esse paciente, ele teve um traumatismo, ele teve uma pancada forte no crânio, então a gente quer avaliar o quê? A escala de coma de Glasgow nele, como tá essa atividade aí, essa funcionalidade cerebral desse paciente, ok? Os sintomas mais frequentes vão ser aí a dor de cabeça, a sonolência e convulsões, tá bom, pessoal? Aqui nós temos uma escala de Glasgow, tá? Aqui a gente vai seguir os 3 parâmetros, tá? Que foi falado, que é o quê? Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, ok? Quanto maior a pontuação, melhor o nosso paciente. Quanto menor for a intubação, ou quanto menor for a pontuação, pior para o nosso paciente. Se ele der um score aí de 8 pontos, já é um paciente indicado a intubação nele, tá bom? Então, a nossa tabelinha de score, de pontuação, aqui da avaliação dessa escala de coma, ela atinge um total máximo aí de 15 pontos, ok? E um mínimo de 3, onde a partir de 8 pontos já é indicada intubação traqueal para esse nosso paciente, tá? Então, quando a gente for avaliar o primeiro parâmetro, a abertura ocular, a gente vai observar se essa abertura ocular do nosso paciente, ela é espontânea, tá? Se ela for espontânea, ele tá ali piscando normal, olhar aberto, tudo bonitinho, o normal de uma pessoa, a gente vai dar pontuação 4, ok? Se essa abertura ocular ela for feita só quando a gente chama aquele paciente, eu bato no ombro do meu paciente, seu João, me ouvindo? E aí ele abre o olho, tá? Então, a abertura ocular dele foi mediante ao quê? A uma chamada daquele paciente, ali a voz, tá bom? Então, a pontuação para isso é 3, tá? Se o seu paciente ele só abre o olho quando ele estímulo doloroso, tá? Só abre o olho mediante a dor. Sentiu dor, ele abre o olho. Aí a gente tem a pontuação 2, tá? 2 pontos para esse paciente. Se você fez, a abertura ocular dele não é espontânea, você bateu no ombro desse paciente, e às vezes nós temos que bater um pouquinho forte, tá? Bateu no ombro do paciente, chamou ele, voz, não teve abertura ocular, pelo estímulo doloroso, pela dor, não teve abertura ocular, a abertura ocular foi nenhuma, a gente dá a pontuação, aí a gente dá 1 ponto para o paciente, score de 1 ponto para ele, tá bom? No final, a gente vai fazer o quê? Vamos avaliar os 3 parâmetros, tá? E vamos somar essa pontuação, vamos ver qual o valor que vai dar essa pontuação, tá? Seu João chegou na minha unidade após uma queda de bicicleta, tá? Ele teve uma pancada forte na cabeça, no meio-fio, e ele chegou ali para gente, onde quando
vamos fazer a avaliação neurológica dele, a gente chamou ele, a abertura ocular dele não era espontânea, tá? A gente chamou ele, ele não abria o olho também. Quando a gente deu um estímulo doloroso a ele abriu o olho, tá? Ele teve essa abertura. Então, pessoal, vamos somar, tá? Se a abertura ocular dele é mediante a dor, né? Então, a gente vai pôr aí 2 pontos, tá? Vamos agora para a resposta verbal. Seu Antônio chegou para mim, ele não estava orientado, ele estava com palavras inapropriadas, sabe? Falando coisa com coisa, não era aquele paciente usando normalmente. Então, palavras inapropriadas como resposta tem uma pontuação de 3 pontos, tá? 2 mais 3, 5, beleza? Então, agora vamos avaliar a resposta motora desse paciente. Ele não obedece aos comandos, ele apenas fez uma flexão anormal do membro, tá? Então, vai aí mais 3 pontos. Então, mais 3, 6, mais 2, 8. Esse paciente apresentou em uns 8 pontos, então é um paciente indicado aí para intubação, tá? Então, agora falando de tudo aqui, a resposta verbal, você tem a pontuação do lado, tá? Aqui, ó, de cada um, paciente orientado, 5 pontos, um paciente que ele tá confuso, 4 pontos, tá? Utilizando palavras inapropriadas, 3 pontos, ou então ele está utilizando incompreensivas, 2 pontos. Ele não tem resposta verbal nenhuma, 1 ponto, tá? Resposta motora, obedece a comandos. Se esse paciente levanta o braço, ele levantou o braço, vira o rosto para o lado, ele virou o rosto para o lado, ele está obedecendo aos comandos, então você vai dar um score para ele aí, uma pontuação de 6, ok? Ele localizando a dor, 5, tá? Você fez um estímulo doloroso, porque você passou uma pena na sola do pé do seu paciente e ele mexeu o pé, ele fez um movimento de retirada, como se estivesse sentindo uma cosquinha, tá? Então, a gente dá ali uma pontuação de 4. Ele fez uma flexão anormal. Você mexeu com aquele paciente, a resposta motora dele foi anormal. Você mexeu em cima nesse paciente e puxou a perna, tá? Então, você dá uma pontuação de 3. Ele teve uma extensão anormal. Ele não está conseguindo se estender ali normalmente, esticar ali normalmente, fazer uma movimentação, extensão, né, dos membros normal. Não está conseguindo. Então, teve uma extensão anormal, você dá uma pontuação para ele de 2 pontos, tá? Resposta motora desse paciente, mexeu com ele, ele não obedeceu o seu comando, ele é localizador, ele não fez movimento de retirada quando você pegou a agulha e espetou no dedo dele, ele não teve uma flexão anormal, também não teve uma extensão anormal, ele não teve resposta nenhuma, tá? Então, o seu paciente, ele apresenta uma pontuação de 1 ponto. Se todos esses parâmetros for nenhum, vai dar um total aí de 3 pontos, tá? Provavelmente um paciente em estado vegetativo, ok? Então, por exemplo, ao analisar a forma como o paciente abre os olhos, tá? Vai avaliar se foi espontânea, se foi quando você chamou, se foi porque ele sentiu dor, né? Você fez um estímulo, ele sentiu dor, ele abriu o olho, ou então você fez de tudo e ele não teve reação nenhuma. Então, você vai observar qual foi o estímulo desse paciente, qual foi a forma que ele abriu os olhos. Então, você vai dar a pontuação de acordo, tá? Você usa aquela escala que a gente colocou ali atrás, aquela pontuação de score. Então, ela vai variar 1
até 4, tá bom? Onde a menor vai corresponder ao menor sinal de resposta do nosso paciente, tá? E a maior pontuação vai ser a resposta imediata dele, tá bom? Então, após estas avaliações, você vai esses 3 parâmetros que foram avaliados. O valor mais baixo que se pode obter na escala de Glasgow é de 3 pontos, e o maior vai ser de 15, tá bom, pessoal? Então, essa classificação ela pode variar. Se o seu paciente variar de 3 a 8 pontos, ele é considerado um paciente grave, tá? Tendo a necessidade de intubação imediata. Dependendo da pontuação, quando é mínimo, a gente realmente que está em, tá? E aí dificilmente consegue trazer de volta esse paciente. A classificação for de 9 a 12 pontos, ele é considerado um paciente tá? Fica mais fácil, talvez, de você manusear ele, é um paciente que vai dar um pouquinho de trabalho, né? Mas de pouquinho em pouquinho você vai recuperando esse paciente. Ou se a classificação for de 13 pontos, né? De 13 a 15, ele é considerado leve, tá? É um paciente que não está em coma, está mais tranquilo, é um paciente mais leve, tá? É mais fácil de se lidar com ele. Ele não apresenta tanta urgência, tá? E nem necessidade de intubação. Bom, aqui nós temos uma escala de coma, tá? Onde a gente tem os seguintes indicadores. Onde a abertura dos olhos, vamos ter 4 níveis de ação, que foi que eu dei para vocês naquela tabela. A melhor resposta verbal vai ter aí 5 níveis, e a melhor resposta motora vai ter 6 níveis, tá? Onde a melhor resposta verbal vai variar de orientado a nenhuma resposta verbal, tá? E a resposta motora vai variar de obedecer ao comando e a não ter nenhuma resposta motora, ok? E aí a gente vai para descobrir qual é o score desse paciente e o que é para esse paciente. É uma intubação? Não é? Então, isso vai ser avaliado, tá bom? Pessoal, aqui tem um porém, tá? Se o paciente ele está fazendo uso de droga sedativa, tá? Você não faz avaliação dessa escala, tá? Porque ela vai dar errado. Porque se o paciente ele está sedado, lógico que ele vai apresentar um score mais baixo, tá? Porque ele está sobre efeito de uma droga que vai sedar ele, que vai mexer ali, vai abaixar os níveis de consciência dele, tá bom? Então, tem essa restrição. Se o seu paciente ele estiver sobre efeito de droga sedativa, você não avalia, você não faz a escala de coma de Glasgow nesse paciente, tá bom? Passou o efeito da droga, mais algumas horas, você vai monitorando esse paciente, dependendo do quadro dele. Não é indicado aplicar novamente essa droga, se está tirando ela, tá? Quando tirar totalmente, aí vocês podem fazer para avaliar se de fato esse paciente, qual vai ser o processo a ser feito com esse paciente, tá bom? Os valores fornecidos pelo somatório vão variar de 3 a 5, tá? Com um total de 15 pontos. 15 pontos é o máximo, tá? Não pode ser igual a resposta motora. Ele está com a normal e está com isso anormal também. Não pode ser 2, ou é um ou é outro, tá? Então, você avalia corretamente, ok? Bom, pessoal, igual eu falei com vocês, a gente tem a avaliação da pupila também, que entrou como 4º parâmetro, tá? Da escala de coma de Glasgow, onde ela faz parte. Antes mesmo dela fazer parte, ela já era avaliada. Tá? Isso aqui a gente faz avaliação também para ver dano neurológico do paciente, tá? Se essa pupila é normal,
se ela está fazendo, se ela está dilatando e contraindo normalmente, tá? Aí é uma reatividade de luz, tá? Você vai jogar a luz no olho desse paciente e vai ver o movimento pupilar, ok? A avaliação das pupilas é ser feita através da observação do tamanho, tá? Da pupila, da simetria e da reatividade pupilar à luz, tá bom? Então, o diâmetro pupilar deve ser medido e comparado com uma série de círculos de 1 a 8 contidos, ok? O diâmetro pupilar normal varia aí de 2 a 5, tá? Sendo que o adulto normal, ele se encontra de 3 a 4, tá? A estimulação simpática contrai o músculo dilatador da pupila e ela se dilata. Isso, pessoal, é conhecido como midríase, tá? Ele vai fazer, esse músculo, o músculo dilatador da pupila, ele vai fazer o quê? Vai dilatar essa pupila. Então, a gente chama de midríase, tá bom? E nós vamos ter a estimulação parasimpática, que é quando contrai as fibras conjuntivas da pupila, tá? Então, ela vai contrair a de miose, tá? Então, se a sua pupila, ela dilata, a gente chama o quê? Midríase. Se contrai, está fazendo um processo de miose, ok? Nós temos também, dentro da avaliação do estado neurológico, a escala de Hansen, tá bom? Que é um tipo de escala subjetiva utilizada para avaliar o de sedação do seu paciente. Então, seu paciente tem que ficar sedado? Ok. Então, você vai avaliar o quê? O nível de sedação do seu paciente, tá? Para evitar o quê? O nível de sedação insuficiente. Se é um paciente que ele tem que ficar sedado, essa sedação tem que estar certa para não pôr ele em risco, né? Ou então, tipo assim, você avaliar, ver se também está demais essa sedação, se está totalmente excessiva, e aí você começar a então a gente usa essa escala, tá? Porque se tiver insuficiente, o paciente ele pode sentir dores, tá? Se ela tiver excessiva ali aos extremos, você começa a colocar o paciente em risco, tá? De evoluir para óbito, ok? Então, ela tem sido usada principalmente para avaliar pacientes em unidade de terapia intensiva. Por quê? Na maioria das vezes, paciente de unidade de terapia intensiva é paciente grave, tá? Tendo vários distúrbios, tá? Eletrolíticos, metabólicos, tá aí fazendo infusão de várias drogas, ok? Ele pode apresentar um quadro bem mais grave e é um paciente que precisa ficar sedado. Então, dentro de uma unidade de terapia intensiva, é mais comum se usar esse tipo de escala, tá? Para você verificar aí o grau de sedação do seu paciente, ok? Essa escala de Hansen, ela foi descrita pela primeira vez pelo médico Michael Hansen, tá? Como parte de um estudo sobre o efeito de um esteroide anestésico, que foi publicado em 1974, ok? E ele compreende valores que vão de 1 a 6, atribuídos observando as respostas dadas pelo paciente após o estímulo que você vai fazer, tá? Então, o pessoal, é um paciente que está aí grau 1, tá? É um paciente que ele vai se encontrar, ele está ali no leito ansioso, ele está inquieto, agitado, é perceptível isso no paciente. Então, é um paciente que a sedação ainda não está adequada, tá? Grau 2 é um paciente que ele vai estar cooperativo, tá? Você vai falar com ele, fulano, levanta o braço. Ele levanta. Fulano, me ajuda a chegar o corpinho para o lado. Ele está cooperando com você. Fulano, onde você está? No hospital. Ele está orientado, tá? Quanto a tempo e espaço, e ele está um paciente tranquilo, tá? Ele está aí num grau 2 de sedação, ok? No grau 3, o seu paciente ele vai começar a se mostrar sonolento, tá?
mas ele ainda vai atender os comandos dados a ele, ok? Quando você parte aí para o grau 4, seu paciente ele vai estar dormindo, tá? Mas quando você faz estímulo glabelar ele, ou estímulo sonoro vigoroso, ele vai te responder rapidamente. O que é esse estímulo glabelar? É um estímulo feito nessa região do rosto que você pega o dedão próximo aqui à sobrancelha e você aperta forte. É um estímulo doloroso também, tá? Então, esse estímulo glabelar é um estímulo doloroso e quando você faz ele no seu paciente, ele vai te responder, tá? Ele dormindo, mas ele abre o olho, ele vai te responder rapidamente e vai mostrar que ele está sentindo esse estímulo, tá? Ou então você chama ele, um estímulo sonoro vigoroso. Bate no ombro dele mais forte. Seu fulano, tá me ouvindo? Fala mais alto e ele te responde rapidamente, tá bom? No grau 5, seu paciente ele vai estar dormindo, ele não te responde rapidamente, tá? Ele vai estar mais lento a esses dois estímulos, ok? E no grau 6, é um paciente que ele vai estar dormindo, você vai fazer esses estímulos nele e ele não vai apresentar resposta nenhuma. Então, aqui a gente está falando sobre o grau de do seu paciente, tá bom? Para você avaliar o quê? Se a sedação está inadequada, vai ter que sedar mais um pouco, não está dando certo esse tipo de sedação, ou se está aí em excesso. Como que é que você quer que seu paciente fique? É um paciente dormindo, calmo? Então, você sabe o nível de sedação, o grau de sedação que ele tem que estar. Se ele não está, aí você faz novamente o procedimento até alcançar esse grau aí, tá bom? Você vai observando o paciente, avaliando o seu paciente, para ver se ele vai chegar no grau de sedação indicado para ele, tá? Na escala de Hansen, a gente tem aí, ó, o nível 1, tá? Onde esse paciente, ele vai estar ansioso e agitado. Como é que tá a pupila dele, né? Nós vamos ter um paciente que ele vai estar orientado, tranquilo, já está com o olhar mais calmo, tá? Um paciente que já vai começar a dormir, mas ele ainda tem um tipo de resposta. Um paciente sonolento, tá? E aqui a gente tem uma ilustração para mostrar a reatividade pupilar desse paciente que vai estar, ok? Aqui, ó, pessoal, o glabelar, aqui tem uma seringa, né? Você espetou esse paciente e aí já é bem mais lento esse estímulo dele. Nós temos aí também a escala de Reis, tá? Que é uma escala utilizada para avaliar também o grau de sedação do paciente. Porém, ela avalia o grau também de agitação dele, tá? E dentro esse grau de sedação e grau de agitação, a gente vai observar aí se esse paciente ele necessita de cuidados críticos, tá? Ou ele está apenas aí sobre uma agitação psicomotora, ok? Então, a escala de Reis, pessoal, nós temos os score também, igual a escala de Glasgow, tá bom? Todos eles a gente vai avaliar e a gente vai contar. Voltando aqui um pouquinho, aqui na de Hansen, a gente separa aqui para saber quando está adequado ou não a sedação, tá bom? Quando o seu paciente está no grau 1 e no grau 2, quando ele está no grau 1, ele está apresentando aí uma sedação inadequada. Por quê? Ele está aquele paciente ali no local muito agitado. É perceptível que aquele seu paciente está inquieto, ele está ansioso, tá? E às vezes até verbalizando demais, queixando demais, não está dando certo. Então, a sedação desse paciente está inadequada. Quando você pega um paciente aí que está grau
grau 3 igual e grau 4, ele está dentro dos níveis aceitáveis de sedação. Então, dentro desses graus aqui que são aceitáveis, a gente vai observar aí como é que seu paciente é para estar. É uma sedação onde ele se encontra acordado, mas a gente quer ele ali cooperativo, orientado, só não quer ele sentir dor, vamos tentar aliviar um pouquinho esse paciente, né? Ou você quer o seu paciente dormindo, né, ali num grau 4, mas é aquele paciente que quando você chama, quando você faz um estímulo doloroso nele, ele te responde. Então, a gente tem esse tipo de avaliação, tá? O que é indicado para aquele paciente, sabendo que quando ele está no grau 1, ele está no nível de sedação inadequado, tá? Não essa sedação ainda não surtiu efeito, não está adequado para aquele paciente, talvez tenha que aumentar um pouco. No grau 2, no grau 3 e no grau 4, ele está dentro aí de níveis aceitáveis. Como você quer o seu paciente? Então, dentro desses graus, desses 3 graus, se observa também aí o nível de sedação para chegar ao que se entende. E nós temos o grau 5 e o grau 6, quando a sedação ela está em excesso, tá bom? Por isso que essa escala ela vai avaliar se a sedação ela está inadequada ou se vai estar em excesso. É importante observar esses 2 fatores, tá bom? Porque se ela estiver inadequada, não vai adiantar nada para o nosso paciente, tá? Vai ser ruim da mesma forma. Mas se ela estiver totalmente acima do que se é esperado, estiver muito sedado, aí também é bem mais preocupante, porque você pode ocasionar aí um óbito nesse paciente, tá? E aí você não tem como reverter mais a situação. Então, a gente tem, por mais que a escala de RAS que a gente vai falar a seguir, seja também para verificar, né, o nível de interação desse paciente ou ação, a nossa diferença de uma para outra é que aqui em Hansen, a gente quer saber o quê? Se essa sedação está inadequada, se está adequada em níveis aceitáveis ou se ela está em níveis que está em excesso, tá? Ao extremo aí para o nosso paciente, beleza? E aqui, pessoal, a gente já falou, e aqui a gente tem o score, igual na escala de Glasgow, tá bom? Onde a gente vai somar aí a pontuação. Perdão, somar a pontuação não. Ver qual o score do paciente, qual é a numeração, que aqui ele já vem com o total, não precisa ficar somando, porque é um parâmetro só, tá bom? Então, a gente vai ter aí um score de menos, tá? E um score para mais. E aí, um score igual a 0, tá? O seu paciente, ele vai se encontrar em alerta e calma. Então, ele ainda está ali orientado, tudo bonitinho, beleza? Quando o seu paciente ele está no score menos 1, ele é um paciente que ele está sonolento, tá bom? Ele não está completamente ali no estado de alerta, mas por que a gente dá essa pontuação para ele? Porque ele vai manter um contato visual quando você fizer um estímulo com ele por mais de 10 segundos. Seu João, ele abre o olho e ele mantém esse contato visual por mais de 10 segundos. Então, ele está menos 1. É um paciente que está apenas sonolento, beleza? Aí nós temos a pontuação, o score menos 2, que é quando esse paciente ele se encontra numa sedação leve, tá? Como você vai saber que ele está numa sedação leve? Porque quando você chamar ele vai acordar rapidamente, bom? Só que ele vai manter esse contato visual depois que você chama ele por menos de 10 segundos, tá? Então, a sedação desse paciente tá leve, beleza? E a sedação que você quer moderada?
Então, peraí. Então, a gente não chegou na moderada. A moderada, o score é -3, tá? Vai ser um paciente que ele vai apresentar movimento ou abertura dos olhos, tá? Mas ele não vai fazer contato visual com você. Seu João abre o olho, mas ele fica olhando, ele tá de barriga para cima com o rosto virado para o teto. Ele continua olhando o teto. Ele não vira o rosto para mim, ele não olha para mim, tá? Mas ele abre o olho, tá bom? E nós temos o score -4, que é quando o paciente ele se encontra numa sedação profunda, tá? Ele não tem resposta ao estímulo verbal, tá bom? Ele só responde a estímulo físico, tá bom? Ou então ao estímulo doloroso, beleza? Que você ele e aí ele apresenta estímulo físico, tá? De puxar a perna, de talvez você mexer nele e ele apertar a mão, tá? Então, a gente tem esse score -4, que é uma sedação profunda desse paciente. Nós temos o paciente no score -5, que é um paciente que vai estar em coma, tá? Ele é um paciente que não tem resposta ao estímulo verbal e ele também não vai ter resposta ao estímulo físico, tá? Você vai chamar, ele não vai te atender, você vai mexer com ele, não vai te atender, você vai desenvolver um estímulo doloroso nele e ele também não vai te responder. Ele é literalmente um paciente que ele está em coma, não é responsivo de forma nenhuma, beleza? E aí, num grau de agitação, né, para a gente saber como é que está esse paciente, nós vamos ter o score aí +4, que é quando esse paciente está no estado combativo. O que é isso? Ele é um paciente violento, tá? É um paciente que leva perigo aí imediato para a equipe, né? A equipe está mexendo nele, do nada esse paciente ele começa a bater, tá? No enfermeiro, no médico, totalmente fora de si, tá bom? Nós temos um paciente muito agitado, que aí ele vai estar no score +3, ele ainda vai estar violento, ou ele ainda violento, agressivo, tá? Podendo ali com a em si, ele vai querer começar a remover os tubos, toda a aparelhagem que está nele. Bom, um paciente combativo, pessoal, a diferença entre um paciente combativo e muito agitado é o quê? Porque o paciente combativo, ele é um paciente violento, tá? Ele não vai causar ali um dano só a ele, ele vai causar um dano à equipe, ele vai querer bater no médico, pode pegar algum instrumento ali, pérfuro cortante que está e ameaçar a equipe, então tem que ter cuidado, né? Viu que o paciente está dessa forma, ele tem que ser contido, tá? Um paciente ele ainda vai estar agressivo, mas ele vai querer arrancar toda aquela aparelhagem que está nele. Ele quer sair dali, tá bom? Então, a gente tem essa diferença entre um combativo e um muito agitado, tá bom? São dois bem aí similares, próximos um ao outro, tá? Mas a gente tem essa pequena diferença entre eles, ok? Ele vai ser um paciente agressivo, tá? Bem agitado, e vai começar a remover catéter, vai começar a remover tubo. Ele estava ali em coma e acordou e está muito agitado, sem entender nada. Aí ele está com um tubo, né? Ele estava entubado, ele acordou e está querendo tirar aquele tubo, ele está começando a entrar em desespero, tá? E aí, às vezes, pode acabar até se machucando. E nós temos aí o 2, que é quando o paciente ele está agitado. Vai ter movimentos agitados, tá bom? Frequentes, só que eles não são intencionais, tá bom? Uma sincronia com um ventilador. No caso desse paciente entubado, ele pode ter esses movimentos frequentemente quando ele cai em si, porém é um movimento que não é intencional, não é de propósito, tá? É simplesmente porque ele estava num nível de ciência e passou para outro. E nós temos o score +1, onde é um paciente quieto, ele não é agressivo, não causa danos a si, não causa danos à equipe, ok? Ele está muito ansioso, ele está muito inquieto, tá? Ele não
para quieto naquele leito, ele mostra um nível de inquietação visível, muito perceptível, tá bom? E aí nós temos essas duas escalas, nós temos essas três, né? Então, a escala de Glasgow vai avaliar ali dano cerebral, beleza? A condição clínica desse paciente, ok? Se avalia muito em paciente que teve traumatismo crânioencefálico. Nós temos a escala aqui com a numeração para a gente saber aí a condição neurológica desse paciente. A gente tem que fazer essas variáveis aqui para a gente saber o score deles, para a gente saber o que é indicado aí para esse paciente. Se ele é um paciente grave, é um paciente moderado, que tem que ter uma ação aí ainda maior, ou se ele é um paciente leve, né? Tá mais tranquilo. Nós vamos ter a escala de Hansen, tá? Que vai avaliar também a sedação, se ela vai estar adequada, inadequada, se ela vai estar em excesso, tá bom? Vai ter a escala de Reis, que a gente vai avaliar aí o grau de sedação e a agitação desse paciente. Então, dentro de uma unidade de terapia intensiva, consegue avaliar aí esses três fatores. Nós temos 3 escalas de avaliação neurológica do nosso paciente, ok? Aqui eu vou falar um pouquinho com vocês da reatividade pupilar. Aqui, pessoal. Aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar essa imagem para mostrar para vocês. Essa daqui vai estar melhor. Essa daqui tem que entrar no Facebook. Acho que essa daqui a gente vai conseguir pegar. Na avaliação pupilar, como a gente falou lá no slide, a gente vai avaliar o quê? Se ela está dilatando, traindo normal, né? Se ela é fotorreagente à luz ou se ela está apresentando o quê? Se elas estão iguais, né? Se elas estão normais, como que está essa pupila, tá? Por quê? Essa avaliação pupilar, ela também é indicativo de problemas, de patologias, tá bom? Que podem ser investigadas, vinculadas aí a questões neurológicas, beleza? Aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um para melhorar para a gente. Foi. Vocês estão vendo, pessoal, normal aqui? A pupila, como é que tá cada uma? Alguém responde aí para mim, por favor. Estão vendo normal? Então tá. Ninguém falou nada, eu vou entender que vocês estão vendo normal, tá? Essa primeira situação, aqui na avaliação de diâmetro das pupilas, olha aqui a pupila desse paciente. Ela não está igual? Ela está normal. Olha aqui, o globo ocular desse meu paciente. Normal, tá? E a gente chama isso, qual é o termo técnico para isso? Isocóricas. O paciente, ele é pupilas isocóricas, tá? São pupilas simétricas. O que são simétricas, pessoal? Iguais, elas estão iguais, tanto direita quanto esquerda. E elas também reagem à luz, tá? Então, essa daqui é a condição normal de um paciente que ele está bem, beleza? Tá? E aqui a gente tem a miose, que a gente falou que é o quê? Contração da pupila, tá? Então, olha aqui como é que a pupila desse meu paciente está pequenininha, tá? Então, essa pupila, ela tá traída, tá? E ela não tem reação à luz. Eu joguei a luz na pupila desse meu paciente e ela não dilatou, tá errado, tá? Ela tá apresentando um quadro de miose. Por quê?
quando você joga a luz, ela vai fazer o quê? Ela dilata, tá? Na ausência, é o contrário, beleza? Então, aqui ela tá sem reação à luz. Você vai jogar a luz nesse olho do paciente e não vai ter diferença nenhuma, fica do mesmo jeito. Por quê? É indicativo de quê? Isso aqui é indicativo de uma lesão no sistema nervoso central do seu paciente, tá? Ou então esse paciente, ele tá num quadro aí de abusos de droga, tá? Quando ele tem um usuário e tal, a pupila desse paciente pode se encontrar dessa forma também, tá? A gente tem a isocórica, são as pupilas normais, né? Simétricas e reais. E nós temos a pupila anisocóricas. O que é isso? Que é quando uma pupila é diferente da outra. Ela não é simétrica, tá? Ela é assimétrica. Uma pupila ela vai estar contraída e a outra ela vai estar dilatada, tá? Não pode ser assim, as duas têm que estar da mesma forma. Jogou a luz, a pupila tem que reagir à luz. Tirou a luz, a pupila tem que reagir a esse também, tá? Se você está jogando a luz, uma está dilatada, a outra não está, então ela está anisocórica, tá? É quando uma pupila está dilatada e a outra ela está contraída. Elas não são simétricas, tá? Elas são assimétricas. E isso é característico de quê, pessoal? De uma pessoa que sofreu um acidente, tá? Vascular cerebral, um AVC, hoje a gente fala AVE, né? Ou então um TCE, que é um traumatismo crânioencefálico. Aqui é avaliação de pupila também de avaliação de condição neurológica do seu paciente, beleza? E nós temos aí a pupila dilatada, quando a pupila faz midríase, tá bom? Um ambiente com pouca luz, ela faz o quê? Ela tem que dilatar, certo? Então, olho de gato. A gente pega aí olho de gato, a gente não precisa nem jogar uma luz, igual a gente com um paciente humano, né? O gato, quando você vê ele no escuro da luz, ele tá com aquela pupila dilatada, né? Aquela coisa enorme. E aí, quando tá de manhã, assim, aquele sol, o olho daquele gato fica, a pupila fica petitinha, fininha, 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 né? Então, é uma pupila que é reativa à luz, tá? Então, um paciente que está num ambiente com pouca luz, o normal é essa pupila dilatar, tá bom? E aí também é um quadro característico de anóxia, tá? Ou hipoxia severa, que é falta de oxigenação. Uma inconsciência desse paciente, ou esse paciente ele está em estado de choque, parada cardíaca, sofrendo uma hemorragia, tá? Craniana, ou uma TCE, um traumatismo crânioencefálico também, tá bom? Então, quando a gente faz a avaliação de pupila do paciente, a gente tem que prestar atenção, tá bom? Jogou a luz, qual é o normal desse paciente? Essa pupila, ela contrair. Tirou a luz, essa pupila tem que dilatar. Então, tá reativa à luz, tá reativa, tá reagindo normalmente. Tirou a luz, está avaliando a pupila, ela está isocórica, está normal. As duas estão apresentando a mesma simetria, as duas estão reagentes à luz. Jogou a luz, ela não mudou, ela está dilatada sem a luz, você jogou a luz e ela ainda está sem dilatar, tá? Você colocou, jogou a luz, está contraída, tirou a luz, está contraída também, né? Ela não tem reação à luz. Então, isso é indicativo aí de uma lesão no sistema nervoso central, tá? Ou paciente que está em abuso de drogas. Ele usou drogas aí ilícitas, beleza? O paciente está com pupila contraída e uma pupila dilatada. Elas estão assimétricas. Também é característico de problema neurológico. Fez midríase, ambiente com pouca luz, pupila está dilatada, jogou a luz, ela continua dilatada, ela não contrai, né? Tirou a luz, está dilatada. Colocou a luz, está dilatada. É uma
uma pupila que está em estado aí de midríase, tá bom? Também é característicos aí de disfunções neurológicas. Tá? Esse paciente está podendo estar com uma pouca oxigenação, tá? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi sobre avaliação do estado neurológico do paciente. A gente finalizou aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer esclarecer alguma coisa? Estudem, pessoal, esses score, tá? Essas escalas. É muito importante, é muito interessante. Vai que você é uma pessoa que está se formar aí para trabalhar numa unidade de terapia intensível, uma unidade onde você tem que monitorar paciente ali o tempo todo, tá? Tem que estar. Tô lendo aqui agora os comentários de vocês. Josélia falando que a pupila pareceu que usou rebite. Tem uma ali que se usar rebite fica daquele jeito. Pessoal, então alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não, só que eu tô aqui, viu? Ah, ótimo. Josélia, eu tô quase para reprovar a Mariana, se ela não assistir minhas aulas. Mas como ela tá na aula, hoje ela fez a média. Mais que eu tô assistindo, impossível. Eu tô aqui 24 horas. Gritando. Bom, pessoal, que bom que vocês gostaram da aula. Às vezes eu tô embaralhando um pouquinho as palavras, isso é cansaço, tá? Porque às vezes tem dias que a gente está mais esgotada e acaba que a gente embaralha um pouquinho, mas o importante é sair certo, né? A gente, de vez em quando, dá umas engabeladas aqui, um pouquinho aí fora, mas aí voltando é o que importa. Se vocês tiverem algum, vocês podem estar me procurando, tá? Falei que ia disponibilizar para vocês o exercício na segunda-feira. Eu não disponibilizei, tá? Não consegui. Mas aí eu vou fazer um exercício com 10 questões, pegando assunto das aulas que a gente deu até agora, tá? E vou mandar para a Josélia para ela disponibilizar para vocês, tá? Que aí eu vou fazer a cada 2 aulas um exercício, pegando o conteúdo delas. Aí vai ser das 2 aulas retrasadas, exercício, né? Aí eu dei essa aula hoje, semana que vem vai ter outra. Aí, na semana que vem, eu dou outro exercício com essas 2 aulas. Tá? Eu vou ver se ainda tem algum assunto mais rápido antes da gente entrar, dar uma pincelada aí na disciplina de RCP, tá? Porque ela é um pouquinho mais complicada, bastante coisinha. Então, aqui eu peguei situações mais rápidas, tá falando com vocês hoje. E aí eu vou dar mais uma olhadinha na nossa ementa para ver como tá, antes da gente entrar a partir para essa disciplina de PCR e RCP, tá bom? Pessoal, boa noite, tá? Bom descanso a todos, boa semana a todos. Estudem, tá? É importante a gente estar sempre atualizando. Essas escalas, vira e mexe, tem atualização delas. Hoje, uma coisa para vocês. Essa escala de Glasgow mesmo, quando eu fui ver, esse ano ela já sofreu atualização, que eram 3 parâmetros, agora são 4. Então, a gente sempre tem que estar revendo, tá? Revisando, porque muda, tá? Cada vez mais, eles vão aperfeiçoando. Tem coisa em excesso, eles tiram. Precisa melhorar, coloca mais coisa para ser avaliado. Então, é importante a gente estar sempre nos atualizando, tá bom? Boa noite, até semana que vem. Eu estou à disposição da turma, tá, pessoal? Até amanhã. Em pé! É nós de novo. Pessoal, boa noite, até mais.